Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Pelo menos até aqui. Então, não só foi levado idosos, mas também foram levados crianças jovens. E Daniel, naquela altura, estava aproximado. Foi deportado de Judá até Babilônia. A distância era aproximadamente de mais de 1.500 quilômetros. Daqui até Luanda é muito próximo. Talvez daqui até Quando-Cubango. Ou então talvez de Luanda até Quando-Cubango. Era uma distância grande. Provavelmente deve ter andado a pé. E aproximadamente 2 meses, Daniel estava a chegar na cidade de Babilônia. É um jovem que, pelos escritos, nos parece, e o nome dele, que os pais foram tementes a Deus, porque não foram mencionados nas escrituras sagradas. Mas os pais, como decidiram colocar o nome de Daniel, que significa Deus é meu juiz, reconhecemos que o pai era alguém que temia a Deus. Embora havia uma apostasia grande na nação, mas houve sempre pessoas remanescentes. Então, este livro de Daniel é o pano de fundo, o capítulo 1 é o pano de fundo para o livro todo e o livro de Apocalipse também. Aqui nós vamos encontrar o interesse e o cuidado de Deus para com seu filho, com seus filhos, quer seja de uma forma individual, bem como de uma forma coletiva. Deus não os levou, não permitiu que fossem em Babilônia para serem destruídos, mas para que eles reconhecessem que servir aos deuses, aos ídolos, não é bom. Para que eles fossem curados. E ainda ao tempo que eles deveriam ficar lá em Babilônia, eles deveriam ser como luz, para que os babilônicos reconhecessem que existe um Deus no céu. E esse é o propósito de cada um de nós na localidade onde está. Talvez é uma localidade de muita criminalidade. Deus quer que os habitantes, os vizinhos, conheçam que aqui existe um Filho de Deus. Um irmão uma vez estava a se dirigir no hospital do Cresce-Apaí. Havia um doente. E assim que ele ia chegando no portão do hospital, havia um senhor aí que dizia: olha, deixem passar o servo de Deus. Ele estava a chegar no portão do hospital. E um senhor dizia: deixem passar o servo de Deus. Ele disse: o senhor está falando para mim? Disse: sim, você é servo de Deus, passa. Ele ficou: perguntou: por que você diz isso? Diz: olha, os servos de Deus têm um sinal na testa. Os servos de Deus têm um sinal na testa. E insistiu mais um pouco, para ver se ele desse mais um pouquinho de explicação. Diz: olha, nós estamos aqui com o sinal de estar a dar. Nem todo mundo que entra aqui, às vezes entra bem e sai mais bem. Nós damos um toque no camarada, assim mesmo já apanhou. Mas você é desprotegido, não dá para lhe tocar. Então Daniel, ela teve que enfrentar, não só ele, mas os seus companheiros também, tiveram que enfrentar 3 desafios. 3 desafios. Primeiro desafio, o desafio cultural. Foram obrigados a aprender a língua dos caldeus, e não só a língua dos caldeus. Possível, irmão, uma pergunta: então o que eles aprenderam? Aprenderam muita coisa boa e algumas coisas também não foram boas. Colocaram em prática? Não.
colocar em prática as coisas ruins. Neste livro que nós estamos a estudar, ou que temos em mão, aí podemos aprender que Daniel aprendeu também matemática. Os babilônicos naquela altura já haviam desenvolvido tanto a matemática, que hoje até ainda continuamos a usar. Raiz quadrada, quadrado de um número, raiz cúbica, já haviam aprendido e posto em prática nos dias de Daniel. Já havia 1000 anos que os babilônicos deviam utilizar. Então podemos ter em mente que Daniel também foi um dos bons matemáticos na altura. Então eles tiveram que aprender astrologia também, para estar a adivinhar o futuro. Essa foi uma estratégia de modo que eles esquecessem Deus, mas Daniel e os seus companheiros sabiam que existe um Deus no céu. Nós não temos que adivinhar o futuro. Eu começo a pensar que talvez numa das aulas que o professor estivesse a administrar, é possível que Daniel tenha dito: não, Deus apenas que conhece o futuro, professor. Como muitos de nós têm tido problema nas escolas, quando se fala que o homem veio de macaco, ou então uma outra doutrina que contradiz aquilo que nós aceitamos, os estudantes que têm enfrentado isso costumam aceitar, irmãos? Igreja, há alguém que já enfrentou problema na escola dele? Aqui. Pelo menos neste lado, 2 pessoas levantaram as mãos. Já enfrentaram problema na escola? Você está lá na escola não com o objetivo de você aprender as neiras, mas o diabo colocou naquele bom currículo mesmo, educação de qualidade, mas colocou lá aí, no fundo, uma agulha. Então, Daniel não concordaram com os maus ensinamentos. E hoje, os países do mundo, o que querem com as pessoas? O que o jovem adventista tem que aprender? Hoje, as pessoas, os governos do mundo, ocupando a posição de Nabucodonosor, eles querem que os jovens adventistas, os jovens cristãos, se corrompam. Por intermédio daquilo que os jovens veem, aquilo que os jovens devem comer, de modo a esquecer a religião. E outro desafio que nós encontramos aqui na Bíblia, nesse capítulo, os jovens, parece ser uma coisa muito simples. Os jovens também é algo muito conhecido por nós. Os jovens deveriam estar a alimentar-se da comida do rei. Era um desafio, não era uma coisa fácil. E eles viram, se nós comermos essa alimentação, bebermos o vinho, estaríamos a concordar com os ideais do rei. Porque a comida que eles lhes davam, principalmente a carne, era ainda sacrificado aos ídolos. Havia também comidas imundas, que o capítulo 14 de Deuteronômio e o Levítico capítulo 11, Deus já havia proibido. Daniel conheciam isso. Eles disseram que nós não podemos comer comidas imundas. E decidiram propor pessoas educadas, sem medo. Eles disseram: olha, o responsável, não era as penas, nós queremos lhe fazer um pedido. Não disseram já a nossa cultura, ou seja, nosso Deus proíbe isso. Eles disseram: olha, as penas, me faça só um favor. Nós queremos que comece a nos dar uma alimentação simples. A alimentação que o rei propôs, acreditamos que talvez deve ser uma boa alimentação, mas preferimos outra alimentação. Nos dê uma comida simples. Não, o rei vai viver, você é magro, eu vou ter problema nisso. Não.
Então, para não estarem nos experimentos, só 10 dias. Nos experimentos. Se você nos ver, então estamos magros, então pode nos dar a comida que o rei quer que nós façamos o quê? Comamos. E o homem disse, então como é só experimento? Usou estratégia. Ele sabia que Deus vai lhes dar vitória pela decisão que eles tiveram. Eles deveriam sair vencedores. Cada dia que eles que passasse, dentre esses 10 seria uma vitória. Cada dia, uma vitória. Quantas derrotas nós temos tido? Então, passou o primeiro dia. Alimentaram-se apenas de verduras e outro tipo de alimentação, cereais. De acordo com a história, eles pediram mesmo alimento que só vem da terra. Alimento que vem? Irmãos, vamos repetir. Alimento que vem? E o Eventos Finais diz que Deus quer que o seu povo sobreviva de alimentos que é? Naturais. Então, primeiro dia passou, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 10º dia. Então, vamos ver fazer uma avaliação a todos. Como é que estão? Viu que os que pediram apenas cereais, legumes e frutas estavam melhor em condições do que os que estavam a alimentar-se de alimentos, ou seja, das iguarias do rei. E ele disse, então, vocês como estão melhor do que os outros, então você pode continuar com vossa guerra, com vossa dieta. Talvez se fosse eu deveria dizer, não, é uma oportunidade. Depois, não, é rei, se eu negar aqui comer, ele vai me matar. Estou na escola, é o internato onde estamos, até não é no nosso país, até porque o sacerdote não está. Posso comer, ninguém está me vendo mesmo. Mas eles disseram, não, o problema não é com o sacerdote, não é com o pastor, o problema é meu com Deus. E Deus quer que eu devo glorificar Deus na alimentação, na minha forma toda de viver. Disseram não, os 4. E o tempo todo de preparação, durante os 3 anos, apenas comiam esse tipo de alimentação e bebiam só também água, não bebiam vinho. Terminados os 3 anos de preparação, o próprio Nabucodonosor foi ele que foi fazer a avaliação. Nesse dia, não só o coração começou a mexer dos alunos, até dos professores, quem deram a instrução. Começou a imaginar assim. O monarca, o presidente do país, a vir fazer a avaliação para ver se aprenderam mesmo ou não. Você como professor que lhes ensinou, como é que se sente? Se às vezes não aprenderam bem, aqui o rei vai me reprovar. Não sei se qual vai ser o meu destino. Então, o rei fez o exame a todos. Não se disse quanto eram os estudantes, mas disse que eles saíram 10 vezes melhor que todos os sábios da Babilônia. Então, cada dia que aqueles 10 dias de experimento, cada dia era um dia de vencer. Outro dia um dia de vencer. E eles, por isso, o relator diz que saíram 10 vezes melhores que os demais. E o outro desafio que nós encontramos aqui no capítulo 1, é um desafio religioso. Mudança de nome. Na aldeia onde eu nasci, havia um senhor com o nome de Pedro. Havia um senhor com o nome de Pedro. Mas este nome de Pedro, eu fiquei a saber, já depois de um tempo, mas o nome dele mesmo é Pedro. Conhecia esse senhor, mas o nome de Pedro eu fiquei a saber um tempo depois. Nós conhecíamos esse senhor pelo nome de Diabo.
É só diabo. Pelas ações. Era de diabo. De Pedro para diabo. Eu não sei como que o Senhor respondia com toda a normalidade. De diabo. E Nabucodonosor, usando uma estratégia, parecia uma coisa normal, mas eu só estava me mudar o nome, não estava me tirar a roupa, não estava me bater, é só o nome. Daniel lhe deram o nome de Beltesazar. Bel era um dos deuses também. Até porque os irmãos recordam o episódio que aconteceu naquela região mesmo lá em Babilônia, que se chamava Torre de Babel. Torre de Babel. Bel era um dos deuses adorados lá em Babilônia. Então, ao transferir o nome, ou seja, ao mudar o nome de Daniel para Beltesazar, Daniel significava Deus é meu juiz. Agora, Beltesazar, ou seja, isso aí, Beltesazar estava a querer dizer que Bel proteja a vida do rei. Ou seja, Daniel seria o protetor do rei Nabucodonosor. Beltesazar deveria ser o protetor do rei Nabucodonosor. E outras pessoas, os seus companheiros também, foram mudados os seus nomes. Ananias, o nome que os seus pais, os verdadeiros adoradores, e aqui também tem muitos pais que têm vontade de dar bons nomes bíblicos, mas nem todos os nomes que nós encontramos na Bíblia são nomes que glorificam a Deus. Vamos repetir. Muitos pais têm tido bons desejos de dar os nomes aos seus filhos, nomes registrados na Bíblia. Mas nem todo nome registrado na Bíblia glorifica a Deus. Sadraque, está registrado na Bíblia, né? Sadraque. Então, Ananias, o seu nome significava: o Senhor é bondoso comigo. Mesmo indo na Babilônia, Deus continuava bondoso com Ananias. Igreja. Mesmo Ananias lhe levar lá em Babilônia, será que Deus continuava sempre bondoso com ele? Deus continuava sempre bondoso. Então, Nabucodonosor queria que essas pessoas esquecessem o Deus que ele acha que é o Deus poderoso. Até porque ele entendeu que o Deus dele era mais poderoso que o Deus dos israelitas. Por isso que ele vence, quer dizer, que o Deus dele é que venceu o Deus dos israelitas. Então, mudei. Se o vosso Deus é fraco, vocês querem continuar a lhe adorar. Meu Deus é poderoso. Mude vossos nomes. Então, Ananias lhe deram o nome de Sadraque, que significa inspiração ao Deus Sol. Inspiração ao Deus Sol. É um Deus, o Sol. Por isso que até ontem ouvimos que nas 7 últimas pragas, uma das pragas vai atingir o Sol. O Sol tem vindo a ser adorado há muitos anos. Então, Sadraque significa inspiração ao Deus Sol. E havia outro colega, companheiro desse, Daniel, Misael, diz-nos, o seu nome significa semelhante a Deus. Semelhante a Deus. E Nabucodonosor lhe deu um outro nome, que significa Mesaque, que significa
servo da deusa Sheba. Misael significa semelhante a Deus. Agora lhe deram o nome de Mesaque. Temos ouvido tantos nomes de Mesaque. Soa muito bem o nome de Mesaque, mas o significado é servo da deusa Sheba. Essa Sheba, não sei se qual era a imagem dele. Se era um deus com a imagem de um macaco, se era uma tartaruga, mas esse que é semelhante, então de dizer que você é semelhante ao Deus Criador, você deve ser servo da nossa deusa aqui. Você deve servir aqui em Babilônia. Aqui mandamos nós. Servo da deusa Sheba. E havia um outro companheiro de Daniel, Azarias, que significa o Senhor é meu ajudador. Mesmo na angústia, eles tinham certeza que Deus está conosco. Mas eles acharam por bem, não, ele não pode continuar a acreditar que Deus está sempre com ele. Vamos mudar o nome, vamos lhe dar um outro nome. Abednego. Abednego, servo de Nebo. Vamos abrir Isaías capítulo 45. Vamos ler então o verso 1. O que é que diz assim? Abednego, servo do Deus Nebo. Isaías, gostaria que o irmão mesmo lesse. Versículo 1. Perdão, lê o capítulo 46. Sim, vem o versículo 1. O versículo 1 do capítulo 46 diz assim: Deus estava vivo, Nebo se encurvou aos seus ídolos. São postos sobre os animais e sobre as feras, as cargas dos vossos fardos. São canseira para as feras já cansadas. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E na linguagem que eu estou a usar, a linguagem de hoje diz: os deuses Bel e Nebo se inclinaram. Ou se inclina e cai no chão. Esses ídolos são colocados nas costas de animais de carga. São um peso enorme para os animais cansados. Nebo era um dos principais deuses que era adorado em Babilônia. Então, este jovem companheiro de Daniel lhe deram o nome de Abednego, que ele deveria ser também um servo, assim como Azarias deveria ser um servo da deusa Sheba. Então, ou seja, Azarias seria servo de Nebo e Misael servo da deusa Sheba. Deveriam servir a outros deuses. Quais são os deuses que cada um de nós tem servido? Os outros lhe levaram de Babilônia para Judá, ou seja, de Jerusalém para a Babilônia. Pode ser que por intermédio de alguma coisa que a gente goste mais, Deus quer nos tirar aos pés de Jesus, ou o diabo quer nos tirar aos pés de Jesus para nos levar aos seus pés, aos pés do diabo. Nos acostumarmos com coisas que têm a ver com a Babilônia. Algumas coisas que nós às vezes consumimos são coisas da Babilônia. O objetivo dele é apenas nos destruir. É para não mais lembrarmos que existe um Deus que pode me ajudar em momentos difíceis. É para não nos lembrarmos que temos um juiz. Por mais que as atrocidades
sejam maior, mas Deus sempre está ao comando das coisas. Podemos estar a passar mal, mas Deus está ainda no comando das coisas. Talvez o irmão esteja a passar por um problema que você acha que já não tem solução. Deus, se calhar, não está a me ouvir. Mas Deus está a ouvir o irmão. Lembre uma coisa. Vamos lembrar uma coisa. As aparentes derrotas, se for possível, talvez vamos repetir o que nós estamos a dizer aqui. As aparentes derrotas são grandes vitórias. Irmãos, podemos repetir? As aparentes derrotas, vamos repetir. As aparentes derrotas são grandes vitórias. Nós podemos ver, parece que já fomos derrotados há muito tempo. Porque o sofrimento está demais. Mas enquanto nós reconhecemos que Deus está ao meu lado, está para me ajudar, nós somos mais do que vencedores. Daniel talvez deveria pensar que não, aqui mesmo já estou em Babilônia. Deus aqui já não vai fazer juiz de nada. Mas ele teve a certeza que vai chegar o momento, ou eu vou voltar para a minha cidade natal, ou então morrer aqui, mas ainda assim, Deus não me abandonou. E Misael, Azarias, os seus outros companheiros, representaram Deus em Babilônia. E Deus também quer que cada um de nós tenha o caráter semelhante a desses 4 jovens. Que Daniel foi um homem íntegro em tudo também. E reconhecia que existe um Deus no céu que pode julgar o seu caso. Ananias também, ele sabia que Deus é bondoso. E cada um de nós deve saber que Deus é bondoso. Toda a maldade ou todo o sofrimento que nós temos tido não é propositado por Deus para que nós soframos, não. Mas o sofrimento vem da mente do inimigo. Nós não sabemos que tipo de sofrimento o irmão está passando. Mas temos a certeza que o mundo está a gemer. Precisa de um repouso. Precisa de uma restauração. Então, Deus não nos abandonou. Em alguns momentos, se calhar, nós já pensamos que eu sou a pessoa que mais sofre, mas não. Talvez nós já pensamos que Deus nos abandonou, mas não, Deus também não nos abandonou. Deus está mesmo ao nosso lado. Se calhar tem plano de abandonar, já a fé não abandona. Tu és a